Meus irmãos, o tema hoje, para fechar este ano, eu selecionei o tema de orientações para o ano novo, porque geralmente as pessoas costumeiramente fazem assim. Chegou o ano, final do ano, aí começa a fazer planos ou começa a dizer, olha, prosperidade para você, bem, felicidade, e não tem nada de errado nisso, né? Nós devemos sim desejar um feliz ano novo para as pessoas. Mas o que torna um ano feliz? O que é capaz de nos dar, de fato, um ano feliz? Será que são bens? Será que é casa boa, roupa boa, comida boa, dinheiro? Será que se resume um ano feliz nestas coisas, não é? Então, é bom refletir sobre essas questões. E eu trago o texto de Colossenses 3, versículos de 5 a 17, onde Paulo, escrevendo essa carta àqueles irmãos de Colossos, né, cidade de Colossos, estavam lá, uma igreja ali, naquela cidade, e recebeu esta carta de Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, e por vontade de Deus, e também o irmão Timóteo, né? Paulo estava com Timóteo quando escreveu esta carta àqueles irmãos daquela igreja de Colossos. Paulo sauda aqueles irmãos, dando graças a Deus por eles, quando ele ora por aqueles irmãos, e diz Paulo que quando ouviu da fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês, até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então, assim introduziu Paulo esta carta de Colossos aos Colossenses. E ele, então, no primeiro capítulo, a partir do versículo 13, ele exalta a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Então, daqui nós já percebemos o que é que pode tornar uma alma feliz verdadeiramente. Ela tem que necessariamente ter um fundamento em sua alma, que é Cristo. Tem que começar nele. Por quê? Como nós refletimos na semana passada, o nascimento de Jesus aconteceu para nos trazer a salvação dos nossos pecados. Então, quando alguém é salvo por Jesus dos seus pecados, da condenação que um pecado traz, porque todo pecado cometido, ele promove a morte, o salário do pecado é a morte. Então, para que uma pessoa não morra por causa dos seus pecados, é necessário receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Assim aconteceu comigo e com todos os irmãos aqui presentes nesta noite. Um dia recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. E isso fez toda a diferença. De lá para cá, de todos esses dias que passamos desde o novo nascimento, o que temos a dizer é, de fato, nós somos felizes. E todos os anos somos felizes. Por quê? Porque Paulo diz lá em suas cartas que se a nossa esperança em Cristo se limitasse a esta vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Como a nossa esperança em Cristo não se limita a esta vida, logo nós somos as pessoas mais felizes do mundo. Por isso que nós podemos e devemos desejar feliz Ano Novo, feliz Natal. Verdadeiramente é uma felicidade no coração do crente ele ter recebido a Cristo, um feliz Natal, e saber que todos os anos da sua vida, a partir desse dia que ele recebeu a Cristo, é feliz. Olha que interessante. Então, o crente tem essa ideia, esse conceito, essa compreensão do que é ser de fato feliz, o que é desejar um feliz Ano Novo ou um feliz Natal. Por isso, quando ele chega no capítulo 3, que nós vamos nos ater aqui na nossa mensagem de hoje, a partir do versículo 5, ele, depois de introduzir o capítulo 3, dizendo assim: portanto, se fostes
ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então vejam, só a introdução aí do capítulo 3 da carta já nos enche o coração de uma convicção, de uma esperança, de uma realidade espiritual maravilhosa, que é sabermos, somos informados aqui pelo apóstolo Paulo, que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Você pode até se perguntar, como foi isso? Ora, nós nascemos aqui, cada um tem a sua idade aí, das crianças aos mais idosos, todo mundo já tem a sua idade, como é que a gente ressuscitou com Cristo? Exatamente porque a obra que Cristo realizou já garantiu a você e a mim até a ressurreição, ou melhor, até a vida eterna. Então, quando Paulo fala desta maneira, se vocês fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ele já impulsiona uma conduta que nós devemos fazer ano após ano. Ora, se você não mais pertence a este mundo, você foi salvo pela graça, você estava morto em delitos e pecados, agora não está mais, porque Jesus Cristo, você nasceu de novo, Cristo nasceu na sua vida, você agora é um cristão, é um filho de Deus, uma filha de Deus. Logo, qual é a atitude nossa? Aí Paulo responde, buscai as coisas lá do alto. Então, a prioridade na vida do crente é esta, buscar as coisas lá do alto. Ou, usando a linguagem lá de Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, esse é o buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Cristo vive exatamente lá agora, à direita de Deus Pai, nesse exato momento, depois que Ele subiu aos céus, após a ressurreição, passou aqui 40 dias, orientando os seus discípulos, seus apóstolos, e depois subiu aos céus. E está lá, à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. Então, Cristo vive lá, assentado à direita de Deus. Então, busquem as coisas lá do alto, lá do céu. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, veja, busque e pense nas coisas lá do céu. Por quê? Porque as coisas do mundo são temporárias. As coisas da terra, a ferrugem corrói, a idade chega, você vai envelhecendo, vai perdendo vigor. Tudo isso acontece, as doenças começam a aparecer. É a vida que temos aqui, humana, carregadas de pecado, de uma queda que foi cometida lá no passado, lá no primeiro homem nascido, criado, Adão, criado por Deus, e depois Eva também. Ambos caíram e todos nós caímos juntamente com ele, mesmo quando nem existíamos ainda. Caímos, mas agora estamos aqui. Pela graça, fomos salvos. Vamos permanecer na queda? Não. Vamos continuar buscando as coisas deste mundo, manchadas pelo pecado? Não. Temos agora um objetivo diferente. Buscamos as coisas do alto, pensamos também nas coisas do alto, e ele diz o porquê podemos e devemos fazer isso. Porque vocês morreram, morrestes e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. É onde está aí o segredo. O segredo está aí. A minha vida, a sua vida está oculta com Cristo, juntamente com Cristo. Então, quem pode, de fato, ser feliz? Quem tem a sua vida em Cristo, que é uma nova criatura. Como diz Paulo aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram,
tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por isso que é, de fato, uma felicidade para o crente essa realidade. Pois então, dito isto, ele vai então adentrar, a partir do versículo 5, sobre os resultados dessa união com Cristo. E, como resultado, primeiro, os vícios devem ser abandonados. Então, essa é uma orientação boa para todo ano novo que vai se começar. Na verdade, todos os dias da vida. Olha, se você nasceu em Cristo, se foi hoje o seu nascimento, a partir de amanhã, você já começa a fazer isso aqui. Se já vem há muito tempo que você nasceu em Cristo, você já deve estar fazendo isso constantemente. O que é que deve se fazer? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O que é a natureza terrena? É a natureza pecaminosa. Ele vai descrever os pecados que são próprios de uma natureza terrena. É a prostituição, é a impureza, é paixão lasciva, é desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Estas coisas fazem parte da natureza terrena pecaminosa, que deve morrer. Se você está em Cristo, estas coisas devem morrer. Porque ele diz aí, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Está vendo? Os filhos da desobediência são essas pessoas que acham que feliz ano novo é se esbaldar na bebedeira, é se sair fazendo ilicitamente, cometendo todo tipo de pecado ilícito, imoral. O que tem de gente fazendo isso, ou na expectativa disso, durante todas esses dias, essas horas que antecedem o fim do ano. O que tem de gente fazendo isso, o que tem de gente aí ainda praticando maldade, maquinando mal, porque para eles não tem essa coisa de negócio de feliz ano novo, não tem essa pausa, dizer, não, espera aí, rapaz, é festa, vamos comer. Não, não tem. É o mal que está no coração cravado dessas pessoas, e eles só pensam nisso. Se ele é viciado na pornografia, na prostituição, na impureza, na paixão lasciva, no desejo maligno, na avareza, que é o apego a dinheiro, aí o dinheiro é o Deus dele, isso é idolatria. Isso tudo, irmãos, atrai sobre pessoas que assim promovem essas coisas, ou cometem essas coisas, ira de Deus. O que pode acontecer? A ira de Deus está sobre a vida de todas as pessoas que vivem envolvidas pela natureza terrena, contaminada e caída pelo pecado. Infelizmente, essa é uma realidade que se tem, não tem como negar isso. Não dá para esconder isso, não dá para tapar o sol com a peneira e dizer, não é bem assim, pastor. É exatamente assim. Os homens que vivem desta maneira, eles estão debaixo da ira de Deus. E não importa se amanhã, daqui a pouco, vai ser um ano novo, não, para essas pessoas. Se eles continuarem nessas mesmas práticas, a ira de Deus continua sobre eles. Ora, ele diz, nessas mesmas coisas, olha aí, Paulo vai apontar, andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Está vendo? Se você viveu nessa prática, dessas coisas aqui citadas, um dia na sua vida, mas você nasceu de novo? Nasceu. Então, aquela prática acabou. Não deve mais ser alvo na sua vida estas coisas. Você foi liberto por Cristo, então essas coisas não podem mais acontecer na sua vida. Se você era viciado em alguma dessas coisas, não deve ser mais, se você está em Cristo. Ele admite até que você, em outro tempo, fazia isso, andava nisso. Mas quando vocês viviam nelas, porque vocês ainda não tinham sido alcançados pela graça. Ele diz, agora, porém, no atual momento, se você foi alcançado pela graça de Deus, despojai-vos, retire essas coisas de você, igualmente de tudo isto. Do quê? Da ira,
indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, foi alcançado pela graça de Deus? Foi. Então, não tem mais essas características. Não pode haver, num crente fielmente, em alguém que nasceu de novo, essas coisas. Já imaginou que incoerência? Um crente mentiroso? Não tem como. Já imaginou que incoerência? Um crente cheio de palavrões, linguagem obscena no falar? Um crente maledicente, indignação, ira, irado com tudo, revoltado com as coisas? Não combina com um crente, com alguém que foi alvo do amor de Deus, que é Cristo Jesus. Com alguém que de fato pode dizer Feliz Natal ou Feliz Ano Novo. Não combina estas coisas. Estas coisas só vão permanecer nos corações que estão escravizados pelo pecado, pelo diabo, pela sua própria carne, pelo mundo. Esses inimigos que nos prendem e que nos impedem, de fato, de ter uma vida feliz. Quem vive dessa maneira, vive uma infelicidade. Ele não consegue ter paz, ele não consegue ter amor, ele não consegue jamais desfrutar de uma vida tranquila. Não consegue. Quem vive com essa característica aqui? Mas ele chama-nos à orientação dizendo: vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Olha onde Paulo vai concluir essa primeira parte aqui do texto. Se você estiver em Cristo, Ele é tudo em todos, de modo que você vai se desvencilhar, se despojar de vícios, de toda a característica de mau caratismo, de uma concepção de uma personalidade ruim, perversa e má, que outrora, porventura, a gente pode admitir que houvera em sua vida, mas agora não. Você nasceu de novo, nasci, então você agora se revestiu de um novo homem, uma nova natureza, que esse homem se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então você vai conhecendo a Deus, vai experimentando da graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, e isso vai fazendo toda a diferença na sua vida. Você vai mudando, vai moldando a sua vida. É o que acontece com o que nós chamamos de maturidade espiritual. A pessoa vai amadurecendo cada dia mais na vida com Deus, na vida com Jesus, porque ele se revestiu de um novo homem. Não pode mais ser ele arrastado por todos aqueles vícios, toda aquela mazela que outrora o tornava um miserável pecador, perdido, debaixo da ira de Deus. Agora não, você foi livre, libertado por Jesus, que disse que se Ele libertar, verdadeiramente sereis livres, de verdade. Não tem esse negócio de Jesus não engana ninguém, a palavra de Deus é a verdade. Então, se Ele libertou você daquele vício terrível que você estava escravizado por Ele, essa libertação é total e plena. Não tem esse negócio de ficar crente mais ou menos. Ou é ou não é. Ou é salvo ou é perdido. Ou está livre ou está escravo do pecado. Essa é a condição que a palavra de Deus nos dá. Por isso, uma vez que você está em Cristo, porque Ele é tudo em todos, aí ele agora, na segunda e última parte do texto que vamos meditar nesta noite, a partir do versículo 12 até o 17, ele vai exatamente agora mostrar
as verdadeiras orientações para um ano novo e um feliz ano novo, é só você seguir essa orientação aqui dada, que são virtudes que você deve cultivar, que eu devo cultivar, para que assim, de fato, tenhamos uma vida feliz. De fato, não só um ano feliz, mas uma vida por inteiro na felicidade. Vejamos. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo. O fundamento da verdadeira condição nossa. Desculpe, irmão, eu estava lendo aqui Tessalonicenses. Olha, o vento. O assunto está bom até, né? Veja só. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, são estas coisas que devem revestir a sua vida. A nossa vida precisa estar, e ele determina uma coisa interessante aqui. Ele declara, eleitos de Deus. Olha, você, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha que característica de um crente verdadeiro. Ele é eleito de Deus, ele é santo, separado e é amado. E você de ternos afetos de misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é eterna, é afetuosa. Também de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Essas coisas, irmãos, está também no livro, na carta aos Gálatas, quando ele fala do fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Ele diz, o fruto do Espírito é amor, é paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Estas coisas, contra estas coisas não há lei. Então vejam, o fruto do Espírito, é isso que ele está dizendo, se revistam desses frutos, desse fruto, com misericórdia, bondade, mansidão, longanimidade, humildade, suportai-vos, ou seja, dá suporte uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Uma excelente orientação. Perdoar, dar suporte às pessoas. Isso deve ser evidências de uma vida, de um verdadeiro convertido, de alguém que nasceu de novo. Ele perdoa, porque ele entende que ele foi perdoado pelo Senhor. Ele diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse é o critério, essa é a base do perdão aqui em qualquer lugar. Por que eu devo perdoar alguém que fez um mal a mim, alguma coisa contra mim? Porque Jesus me perdoou, o Senhor me perdoou. Esse é o princípio da oração que Jesus nos ensinou. Pai, né? Como é lá a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão de Deus é possível? Claro que é. E quando você reciprocamente também tem um coração quebrantado e sabe perdoar e perdoa as pessoas. Não fica aquele coração rancoroso, cheio de mágoa, de rancor, de ódio. Fulano, não consegue perdoar ninguém. Mas um crente não. O crente sabe, tem a consciência de que o Senhor lhe perdoou. Assim também ele deve perdoar. E acima de tudo isto, ele diz, porém, olha que coisa maravilhosa, esteja o amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. O amor é o vínculo. Ou seja, quem ama está caminhando para um momento em que vai gozar da perfeição eterna nos céus. E de fato é assim mesmo. O que gerou Deus, o que moveu, né, o coração do nosso Deus para enviar Jesus ao mundo?
O amor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Então, o Senhor, o Pai, Ele deu o seu Filho unigênito e esse foi um movimento de amor, um gesto de amor de Deus. Ora, se nós então fomos alvos desse amor de Deus, Ele está dizendo para nós aqui, olhe, o amor, ele é o vínculo da perfeição. Ele deve estar acima de tudo. Ah, mas qualquer mágoazinha a pessoa já está... O amor está acima de mágoa, de indignação, de revolta, de qualquer coisa que a carne aflora. O amor está acima, a ponto de você tranquilamente perdoar, a ponto de você ter um coração leve, não aquele coração endurecido, que não combina com você sendo crente. A dureza de coração é praticamente idêntica com a condição de um homem pecador sem Cristo, sem graça de Deus. É duro mesmo, é um homem duro de coração, uma pessoa... A palavra bate e não tem acolhimento no coração de alguém assim. Mas quando a palavra penetra no coração e faz a obra que quer fazer, como nós lemos aqui, né, no texto de Tessalonicenses, ainda que sem querer acabei lendo o texto, pela palavra que recebeu, ela faz toda a diferença. E que palavra foi esta? O Evangelho, a boa nova de salvação, que foi trazida a nós e transformou a nossa vida. Conforme Paulo, escrevendo aos Romanos, disse, o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Porque o Evangelho, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva todo e qualquer indivíduo deste mundo. Gente de todo tipo, de toda raça, língua, povo e nação. Deus salva. No entanto, essa salvação que Deus providenciou para o seu povo eleito, santo, amado, ela tem acontecido ao longo de toda a história da humanidade. Então vejam, chegamos aqui no ano de 2023, às portas do ano de 2024, e alguém pode dizer assim, o que de melhor aconteceu na minha vida durante este ano? Se a pessoa for recém-convertida, ela vai dizer, olha, o que melhor me aconteceu da vida foi ter encontrado com Jesus, foi ter nascido de novo, com toda certeza. Se ela já tem anos e anos rodados na presença do Senhor, se já é crente de longa data, ela pode dizer, olha, o que melhor de mim aconteceu foi eu passar o ano e continuar na presença do Senhor. É isso que é importante, os anos passarem e você continuar na presença do Senhor. Por quê? As dificuldades vão ter, as angústias vão acontecer, as tristezas vão acontecer, tudo vai acontecer, como tudo acontece ano após ano. No entanto, o que é o diferencial? O que é que pode nos dar alento? O que é que pode nos dar confiança? O que é que pode nos dar esperança? O que é que pode dizer assim, olha, a situação, humanamente falando, não está boa, as coisas vão piorar pelo contexto que a gente está vivendo, o mundo está aí em polvorosa, é guerra em um canto, guerra no outro, a violência está cada vez mais crescendo, dia após dia, abra-se lá no jornal ou no site lá de notícias, e é violência por violência, é pessoas tirando a própria vida, é pessoas tirando a vida dos outros, é pessoas de todas as formas praticando o mal. Esse é o mundo que a gente está vivendo. A própria Escritura já descreve, Timóteo escreveu a condição da apostasia nos últimos tempos. Olha como ele descreve lá em 1 Timóteo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, esse que a gente já está vivendo, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia
dos que falam mentiras, que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Está vendo? Então, a informação é esta, olha, os dias, últimos tempos, dias difíceis, muitos vão apostatar da fé, vão obedecer a espíritos enganadores. No entanto, Deus criou todas as coisas. No entanto, o crente ele tem que usufruir, porque Deus criou e é bom. Tudo que Deus criou é bom. Então, a gente deve usufruir daquilo que Deus criou, porque é bom. E quando você recebe isso que Deus criou, que é bom, com ações de graças, então ele diz, olha, nada é recusável. Então, tenha um coração agradecido por tudo que Deus tem lhe dado. Ah, pastor, o ano foi difícil para mim, mas agradeça, porque você superou, passou o ano, estamos nós aqui, e vamos continuar até o dia que o Senhor quiser, na presença do Senhor. Então, buscando as coisas lá do alto, como nós vimos, pensando nas coisas lá do alto, é possível você superando essas dificuldades que vão aparecendo. Portanto, irmãos, acima de tudo, porém, esteja o amor. Esse é o vínculo da perfeição. E seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados, e em um só corpo, e sede agradecidos. Está vendo? A paz de Cristo seja o árbitro. O que significa isso? Que você tenha paz e tranquilidade em seu coração, e o juízo dessa paz é Cristo, é a paz de Cristo. Ele é o juiz. Então, se você está em paz, pronto. Não fica abalado, conturbado por tantas coisas que venham a acontecer. Olha que palavra na despedida. Jesus estava se despedindo para ir para a cruz, e lá em João 14, quando ele chega e diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Então, quando Jesus dá uma segurança, não é? É para promover a paz. Não precisa ficar conturbado no seu coração, na sua mente. Creia em Deus, creia em Jesus e você terá paz. Ele diz, a paz de Cristo é o árbitro. É isso que vai lhe julgar se você está em paz ou não. Ela é o árbitro em vosso coração, porque você foi chamado a esta paz, em um só corpo, que é a igreja. Fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Então, vejam, olha tantas bênçãos que temos. Fomos chamados para um só corpo, é a igreja. Você está na igreja, chamado por Deus. Isso é motivo de dar graças, porque senão você poderia estar em qualquer outro lugar, nesse mundo, poderia estar aí já embriagado, poderia já estar aí usando drogas ilícitas, podia já estar aí maquinando um relacionamento pecaminoso. Tudo isso podia estar acontecendo, ou como já está por aí pelo mundo afora. Mas não, você está aqui, no templo, no dia do Senhor, no culto a Deus, o adorando, louvando e ouvindo a palavra do Senhor. Uma orientação para que você possa repensar a sua vida e dizer assim, como é que eu devo começar um novo ano? É permanecer do mesmo jeito que foi esse ou melhorar cada vez mais? Nós devemos sempre querer melhorar mais. E esse processo que é chamado nas Escrituras de santificação, essa coisa de melhorar cada vez mais, é a santificação que deve acontecer na sua vida e na minha. Sempre devemos melhorar, nunca devemos conformar com a vida que temos. Lembra lá de Romanos 12? Paulo escreve assim, rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Está lá, Romanos 12, 1 e 2. Então, é isso que você tem que estar buscando. A transformação de mente, a maturidade espiritual, o crescimento na presença de Deus, a paz, o amor, o fruto do Espírito. Cultive. Não há melhor orientação para quem quer que seja do que esta. O que é que você pretende fazer? Ah, pastor, estou cheio de planos. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro busque a Deus. E certamente que você estando com Deus, as outras coisas, os planos que você já está aí pensando, vai fluir para o bem da sua vida e de todos que estiverem ao seu redor. Pode ter certeza disso. Mas para que isso aconteça, aí vem o versículo 16, que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como é que isso é possível, pastor? Você precisa realmente se alimentar da palavra. É fundamental para um sucesso na vida que você se alimente da palavra, que essa palavra de Deus venha habitar em seu coração e de maneira rica, abundante. É a preciosidade, é o que há de melhor para uma alma. É a palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo é a mesma palavra que vai promover a fé no coração da pessoa. O que diz lá em Romanos 10, 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então você precisa, pela pregação da palavra de Cristo, ter a fé. Você já tem a fé? Já. Então, o que é que você tem que fazer agora com esta palavra de Cristo? Ela precisa estar habitando ricamente em seu coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Olha que coisa. Desenvolver a mutualidade. O que é isso? A conversação entre irmãos, sendo instruído e aconselhando, e sendo aconselhado. Então você pode fazer isto. Você que é um crente amadurecido, instrui e aconselha. É também instruído e aconselhado. Isso é feito mutuamente. E isso é um benefício que só na Igreja de Cristo tem. Só na Igreja de Cristo tem. Esse instruir-se e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a expressão, ele diz lá no versículo 15, que sede agradecidos, e agora no versículo 16, devemos fazer tudo isso com gratidão. Então, o que tem que estar no coração de um crente presente é a gratidão. É inconcebível um cristão, alvo do amor de Deus, da graça de Deus, ser um ingrato. É inconcebível. O cristão, por natureza de conversão nele, por ser uma nova criatura, ele é agradecido, do começo ao fim. E ele não está levando essa gratidão, ou só lembra de gratidão, se tudo estiver bem, não. Ele é grato o tempo todo, porque Deus o agraciou com a maravilhosa graça dele, e essa graça maravilhosa de Deus em sua vida o traz para o servir a Deus com alegria, conforme nós lemos no Salmo 100. Vem servir com alegria, vem com satisfação, vem com o coração desarmado, porque ele quer adorar a Deus, ele quer servir a Deus, ele tem sede de Deus, e ele quer ouvir essa palavra de Deus, e ouve, e é
habitado nele ricamente, e essa palavra nele, ele vai habilitá-lo a instruir pessoas, a aconselhar pessoas, vai habilitá-lo a agir com sabedoria, a adorar a Deus, porque é louvar a Deus com os hinos, os salmos, os cânticos, e isso tudo com gratidão em nosso coração. E por fim, ele vai dizer assim, no versículo 17, e tudo que fizerdes, tudo, ele não dá nenhuma exceção aí, é tudo que você fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. É a mesma fraseologia utilizada por Paulo também na carta aos Coríntios, quando ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o fim de todo homem, o objetivo, a finalidade. O fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal. Então, qual é o fim principal nosso de vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, isso deve estar sendo, a cada ano, ano após ano, presente em nossa vida. Então, você pode dizer assim, qual vai ser o meu objetivo em 2024? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se você tiver esse objetivo para o ano que vem, ou para todos os anos que virão pela frente, evidentemente que todas as outras coisas vão convergir para isto. Então, o seu pensar, o seu agir, o seu falar, o seu andar, todas as coisas devem ter esse objetivo. De modo que você pode e deve fazer a seguinte reflexão. Se eu for fazer determinada coisa, isso vai glorificar a Deus? Se não for, não faça. O que eu estive fazendo durante o ano que está passando, terminando, glorificou a Deus? Se não, pare de fazer e volte a fazer aquilo que de fato glorifica a Deus. Se sim, se o que você viveu durante este ano glorificou a Deus, se alegre com isso, cante louvores. Se tudo andou e caminhou para a glória de Deus, anime-se o seu coração em continuar a fazer esta obra que o Senhor colocou na sua vida. Não retroaja, não volte, não dê um passo para trás, não, avance, vá para frente, continue, persevere, caminhe com convicção na fé que você tem, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue a sua vida de santidade, não retroaja, não vá na conversa de A, B ou C, não. Foque naquilo que é de fato a verdade. Jesus Cristo é o Senhor, o meu Salvador, o seu Salvador. Ele nos tirou no lamaçal de uma vida de pecado, de uma vida de vícios, de uma vida que estava totalmente perdida, para nos colocar no reino do Filho do seu amor. As virtudes, então, que aqui estão delineadas pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, devem também fazer presentes em nosso coração, em nossa vida. Não há coisa melhor para orientar a igreja no que se refere a um planejamento para um ano novo do que este, de você entender que você é um crente no Senhor Jesus, você é um eleito de Deus, santo e amado por Ele, cheio de amor, de misericórdia de Deus. O que nos cabe fazer? Devolver para Deus na forma de adoração verdadeira, na forma em espírito e em verdade, na forma de santificação, que é o processo que já começou na sua vida, no dia da sua conversão, e vai perdurar até a sua ida para a glória, é você se manter nessa continuidade de vida. Não desanimar, não dizer ou fazer como alguns, né? Algumas pessoas no meio do caminho começam a desanimar e aí começa a se entristecer, porque os cuidados deste mundo acabam sufocando ele.
às vezes a concupiscência do mundo o atrai, a cobiça. Aí ele começa a se interessar por tantas coisas, aí esquece, não, olha, eu não vou mais na igreja, não, eu não quero mais saber de Deus, não, eu vou fazer outras coisas, e se perde. Como aquelas pessoas que até receberam bem a palavra da parábola do semeador, receberam bem a palavra, se animaram, se alegraram com a palavra, viram que é uma coisa boa, mas aí diz a palavra de Deus que essas pessoas nem tinham raiz, eram superficiais, ou então elas eram mundanas, elas ficavam muito apegadas às coisas deste mundo. E a palavra de Deus vem e nos orienta, que devemos pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso é suficiente para que você, depois de buscar essas coisas prioritariamente, as demais daqui desse mundo vão aparecer. Você vai administrar. Administre o seu trabalho, o seu estudo, né, o seu casamento. Vai administrando todas essas coisas. No entanto, para que essa administração flua de maneira correta e bênção para a sua vida, é necessário que você esteja em Cristo, que você esteja em Deus, e firmado em Deus e em Cristo, também na sua palavra, e continuamente você vai obter dele essa bênção, porque o Senhor Deus garante de que você, fazendo, né, seja em palavra, seja em ação, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai, isso vai promover na sua vida a verdadeira bênção espiritual, a verdadeira prosperidade espiritual. E aí você, como um crente, pode de fato dizer: feliz ano novo para o seu irmão, para a sua irmã em Cristo. Feliz ano novo, porque nós temos a Cristo, nós nascemos de novo, temos vivido a nossa vida aqui, graças a Deus. Ele tem nos sustentado, Deus nos trouxe até aqui e vai nos conduzir até o dia que Ele quiser. E, portanto, para você, isso é uma bênção, porque você foi alcançado pela graça, mediante a fé, e que não vem de você não, é dom de Deus. Então, usufrua dessa bênção. Não vá por um caminho tortuoso, não vá nas mazelas deste mundo, que fica prometendo coisas superficiais, coisas passageiras. Não, vamos buscar as coisas do céu, vamos buscar as coisas do alto, vamos sim buscar o que é mais importante para nós, que é um viver santo, que agrada a Deus. E ao viver de maneira santa, Deus, que conhece o seu coração e o meu, Ele vai se agradar disso. O que é que agrada a Deus? É sermos obedientes a Ele. Simples assim. A palavra de Deus diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Não é difícil, né? Então, o que é que Deus quer de mim e de você? Guarde os seus mandamentos. Obedeça a palavra de Deus. Então, que você coloque isso como prioridade na sua vida. Se já era, continue assim. Priorize a sua vida espiritual. Busque a Deus de todo o coração, amando ao Senhor, através da obediência à sua palavra, amando aos irmãos, porque vai se estender. O amor a Deus não é isolado. O amor a Deus vai nos conduzir a amar o próximo, que é onde se resume toda a lei. Se amar a Deus e amar o próximo, você cumpre os mandamentos. E você está no centro da vontade de Deus. Está vendo, irmãos? Não são regras humanas que vai trazer e produzir felicidade, não. O que traz felicidade verdadeiramente no coração humano é seguir a orientação da palavra de Deus. Se vocês fizerem isso, pode dizer aí, vai passar mais um ano e nós chegaremos aqui e diremos: olha, de fato o Senhor até aqui nos ajudou, de fato o Senhor esteve conosco em todo o tempo, de fato Deus é maravilhoso, é providente, nosso Deus é grande, é maravilhoso, amoroso, bondoso, e não nos deixa jamais, né,
à toa nem à deriva, Ele está sempre conosco. Porque Jesus prometeu, Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, feliz Ano Novo, feliz 2024, feliz 2025, até a consumação do século, porque nós estaremos na companhia de Jesus. E isso faz toda a diferença. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu nome e agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra instrutiva, orientativa, no que diz respeito ao viver da nossa vida que agrada ao Senhor. Que nós possamos, de fato, ó Deus, estar a cada dia se despojando de todo o mal, de todo pensamento ruim, de tudo aquilo que não promove a paz, que não promove o amor, que não promove a comunhão, que seja retirado do nosso coração. Mas tudo aquilo que promove essa paz, esse amor e a santificação esteja fluindo em nós, a cada dia, cada vez mais, crescendo, para a honra e glória do Teu nome, para que assim, ó Deus, tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor, em Tuas palavras, que não falham, se cumpra no coração do Teu povo, na vida da Tua igreja. É o que eu te peço, ó Deus, que de fato possamos assim vislumbrar um ano feliz, não por conta das coisas que possam acontecer neste mundo, mas por conta de gozarmos da presença do Senhor, por podermos ter a certeza de que o Senhor está conosco sempre, em todo o tempo. Muito obrigado, Deus, por essa bondade do Senhor, por essa graça maravilhosa, pelo Teu amor para conosco. É o que eu peço, agradecido, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Receber a graça, irmãos. Que a graça do Senhor, nosso Deus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus e do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada na face da terra, hoje e para todos